Bem-vindos ao primeiro episódio de sempre no Olho na Bola, aquele que irá ser, tenho quase a certeza, o vosso podcast favorito de futebol. O meu já é, vou já ser sincero, não quero aqui gerar conflitos de interesse, mas o meu já é. É o primeiro episódio e espero que para vocês não seja o último, até porque nunca se viu, é inédito, um gajo de Vila do Conde e ele de Gondomar a falar de futebol. É verdade, é verdade. E por falar nisso, queres-te apresentar? Ora bem, sou o Rodrigo, tenho 22 anos e sou natural de Vila de Conde. Pá, Gostas de estar em Vila do Conde? Gostas Vila de de Conde não, Não? mas vou tentar ser o mais não polémico possível. Ora bem, eu sou João, chamo João Almeida, tenho 19 anos, futuro jornalista, fica aqui já dito. Gostaste desta? Muito bem, muito Curtiste bem, esta? Bem. Essa foi boa, essa foi boa. E sou o host aqui, a par do meu colega e parceiro Rodrigo Oliveira. Portanto, sabes qual é que é o menu para hoje? Pá, eu acho que ouvi dizer que primeiro vamos ter umas entradas de última jornada da Liga Portuguesa e depois vamos passar ao prato principal, que é o grande Exato. Porto-Benfica. Que está em destaque aqui Está em em destaque cima, aqui no nosso estúdio. no Dragão, no domingo. Portanto, vamos falar sobre o Benfica Farense, 3-2. Sim. O Sporting Estrela da Amadora, 3-0, no estádio do Estrela da Amadora, exatamente, na Reboleira. E o Estoril Porto, 2-1, também fora. No António Coimbra da Mota. Antevisão ao clássico, como já dissemos, e por fim o gol da semana que iremos também explicar mais para o fim. E por falar em explicar, queres aqui dizer mais ou menos em que é que consiste este podcast? Este podcast trata-se basicamente sobre os assuntos da atualidade desportiva. Vamos comentar o que passou durante a semana e o que ia passar na semana a seguir e assim sucessivamente. E caso hajam situações que nos levem Assuntos uma quentes. curiosidade, assuntos quentes. Sim, nós queremos é também polémica. vamos abordar. Não queremos nada, nós somos civilizados. Exatamente. Vocês vão ver, mas E ele mais do que ele. Mas vão se divertir muito. E ele Eu tenho que controlar aqui o João, senão isto vai descambar. Até porque a tua idade, não é? Já é o mesmo centenário. Tens de pôr aqui dizem que eu tenho 120 ordem na anos. sala. Dizem que tenho 120 anos. Dizem não, é verdade. É verdade? É verdade. Está bem. Portanto, podemos já começar a falar então sobre assuntos Vamos que lá. importam. Claro. Estás sim. preparado? Bora. Ora bem, Benfica e Farense, 3-2, no Estádio da Luz, gols de Atorcoglu, Pavlidis, e do lado do Farense, Tomás Ribeiro e Rony Lopes, exatamente, que já foi um jogador... Do já Braga. esteve, Já esteve no Benfica também, foi da formação Esteve do em Benfica. França também. Esteve em França, no Lille. Ora bem, o Bruno Lage, que poupou o Florentino, até porque podia levar cartão amarelo, e poupou para o Clássico. Achas bem isso, essa escolha? Sim, eu acho que foi muito bem gerido pelo Bruno Lage, se bem que eu, na minha ótica, não usaria neste jogo o Di Maria, usaria o Sheldrup, trocava as alas, Aktürkoğlu a fazer a direita e o Sheldrup a fazer a esquerda. Mas acho que foi muito bem porque o Florentino é um jogador que arrisca muito no meio campo. E mesmo nas interseções, ele tem muitas interseções, mas também não nos podemos esquecer que ele tem muitas faltas. No campeonato português, atenção, que no campeonato português, temos que ser sinceros, marcam-se aquelas faltinhas, digamos, de nada e muitas vezes... toquezinhos e atiram-se para o chão. Mas os jogadores também têm culpa, atenção. Sim, não estamos muitas aqui vezes... só a culpar o árbitro. Sim, é verdade. Muitas das vezes os jogadores deixam-se levar na onda e o árbitro, pronto, tem que acabar por assinalar. Mas tendo em conta estas faltinhas e que poderia levar a um eventual cartão amarelo, acho que o Bruno Lage... E até lesão também, o risco de lesão. Sim, até o risco de lesão. E acho que a decisão do Renato Sanches, falando nisso, falando já do substituto direto, acho que o Renato Sanches esteve muito bem. Pena que, mais uma vez, voltou-se a lesionar. Exatamente. Mas nos 45 minutos que jogou, acho que teve em bom pleno. Falaste do Sheldrup e por acaso é um jogador que eu gosto muito até, porque é um jogador diferenciado. Sim. E não percebi ainda porque é que o Bruno Lage ainda não tem apostado seriamente nele, até porque tem ficado uns jogos fora da bancada. Não sei se foi por causa das seleções ou não. Olha, porque ele estava a ser titular, não é? Estava. E eu também acho, fico um pouco... Eu não entendo muito bem a escolha do Bruno Lage. Obviamente, tu tens Aktürkoğlu, que veio 12 milhões, tens Di Maria, que é o Di Maria, tem 36 anos, mas não nos podemos negar a classe de jogador que é bola parada, a bola está no pé dele, é sempre um perigo. Portanto, ainda se viu no livro contra o Farense, um livro do meio da rua, aos 69 minutos, e o Ricardo Velho aplica-se para uma excelente intervenção. Mas acredito que também esta falta de utilidade tem-se a ver com a qualidade que o plantel do Benfica tem. O Benfica foi buscar Bruma,
que estava a fazer a melhor época em Braga. Já, se não me engano, com 12 participações em golos e assistências, que é um número bom, a época ainda não acabou. Tens o Actor Koglu, que é um autêntico abre-latas, segundo, fazendo referência agora a uma publicação do 00, acho que foi em 6 ocasiões que marcou, que deu o primeiro gol da partida, sendo uma delas contra o Atlético de Madrid, que todos nos lembramos, Rio Ave. Que por acaso tem estado em baixo de forma. Tem estado em baixo de forma, mas acho que neste jogo ele voltou a ter a magia que nos mostrou nos primeiros tempos. Ele no 1-1 foi muito forte, na finalização. Acho que no primeiro golo foi um bocado arriscada a finalização de pé direito. Eu acho que tinha de ser de pé esquerdo para encostar, para o ângulo ser mais apertado. Mas acho que esteve em bom pleno. Mas agora falando no panorama geral, o que é que achaste do jogo do Benfica contra o Farense? Jogo complicado? Acho um jogo complicado porque o Benfica acabou por complicar. É certo que o resultado ao intervalo estava 2-1, é certo que o Farense tinha mais remates que o Benfica na primeira parte, mas o Benfica, num cômputo geral, controlou o jogo, sempre mais posse de bola, teve sempre a desgastar os jogadores adversários, mas eles chegaram lá mais vezes, mérito do Turbino, para o jogo não estar empatado, ou o Benfica a perder ao intervalo. O Turbino faz neste jogo, se não me engano, 4 ou 5 defesas de grau de exigência elevado, mas o Benfica também nas oportunidades que teve não vacilou. Em 3 ou 4 oportunidades faz 2 golos, e são os golos que ditam as vitórias. Por acaso, corrijo-me se estiver errado, mas pelo pouco que vi, o Farense, mesmo perdendo, saiu com uma boa imagem da Luz, até porque, como costumamos ver, as equipas ditas pequenas colocam o famoso autocarro atrás, e não vi isso do Farense. E até acho que foi muito por isso que permitiu os 2 golos do Farense, jogou um futebol positivo e saiu com uma boa imagem da Luz. E acho que o futebol português tem que ser isto mesmo. Tu vês isto na Premier League, as equipas pequenas a baterem-se contra as grandes de peito feito. Porquê? Porque são pontos que estão a ser jogados. O Farense está na zona de descida, precisa de ganhar pontos para sair. Está, se não me engano, a 4 pontos do lugar de play-off. O Farense tem neste momento 19, o Boa Vista 15, o Farense 19 e o AVS 23. Portanto, está a 4 pontos, tem que ganhar pontos e tem que dar a cara à luta, e foi isso que fizeram, e acho que fizeram muito bem. Exato, e é por isso que e se fosse assim, o futebol português crescia, não é? E não estava no estado em que está Crescia. E esta semana tivemos mais uma notícia muito triste: Portugal fora do Comitê Executivo da UEFA, uma coisa que já não acontecia há algum tempo, e aí, para além de ficarmos fora do Comitê, fomos o país menos votado. Entre as 55 federações tivemos só 7 votos. Sim. E o futebol português tem que melhorar muito. Exato, passar por uma estruturação completa. Mas isso, vamos ter tempo para falar. Exatamente, isso nós já estamos aqui a fugir ao tema. Temos tempo para falar noutros podcasts. Dal jogou a defesa de direito, não é costume, até porque Tomás Araújo tem assumido essa função. O que é que achaste do jogo do Dal? Eu acho que o Dal foi esforçado, não fez um grande jogo. O segundo gol do Farense sai da zona, sai pelo lado do Dal. Sim. E via-se o jogador com os apoios invertidos. Isto porquê? Porque o jogador é muito bom. Ele faz-me lembrar o Grimaldo no aspecto que à direita, à esquerda, faz o corredor inteiro, seja a lateral esquerda. Não complica, seja, é um jogador que não joga complica, simples, joga simples, é certinho, rápido. Sim. E no lado esquerdo é exímio. No lado direito as coisas não calham bem. Não estou a dizer que não fez um mau jogo, porque não fez. Agora, via-se notoriamente que ele tinha os apoios trocados, as coberturas ao homem. É normal, nunca jogou ali, nunca foi a sua posição. Não é nunca jogar ali, mas nunca foi a sua posição natural. Sim, nunca foi a sua posição natural. Eu acho que o único jogador que joga em qualquer posição do Benfica é o Orsnes, ponto. Só falta jogar à baliza. Esse só falta ser Presidente da República. Presidente do Benfica. Portugal está seguro. Vai bater contra o Rui Costa e o, não, contra o Noronha Lopes. Marcelo. O Marcelo, presidente Marcelo, que vai estar aqui daqui a pouco tempo. Temos de trazer aqui, e eu que sou Gondomar tenho que trazer o Valentim Loureiro, não achas? Olha, faço o Boa Vista. Exato, o Boa Vista, já foi presidente do Boa Vista. Também. Já em Passeco. Portanto, tinha aqui outro assunto para falar ainda do Benfica. Amdouni foi titular no jogo passado, não foi neste, mas também entrou aos 89 minutos, se não estou em erro. Ouvi por aí que o Benfica estava interessado em exercer a cláusula de compra.
Achas que por 20 milhões valeria a pena? Não estamos a falar de 20 milhões, são 24. Exatamente, Que os isso- 4 foram de Que isso de também empréstimo. faz um pouco de diferença, mas acho que o Abnudi é um bom jogador. Eu E também gosto, relativamente por para o acaso. campeonato português é muito bom. E já na Champions também demonstrou-se a um bom nível, notou-se mais a vir do banco, se calhar Sim. mais fresco, os outros mais desgastados, e ele notava-se mais em campo do que quando foi titular. O único jogo que ele fez a titular que eu mais admirei foi contra o Aves, que o Benfica empata 1-1. Acho que foi o jogo a titular mais completo dele. De resto, ele vindo do banco, acho que é uma boa peça, uma peça-chave para o Benfica. E acho que compensa os 24 milhões. Mas eu acho que um jogador desses, para mim, não pode estar no banco, não pode estar sentado no banco, tem de ser titular. Pois, lá Com está, a qualidade, porque é um jogador diferenciado. Pois, mas Pode não parecer, mas é um jogador diferenciado. Por exemplo, eu acho que cabia muito bem no Porto agora. Acho que era um jogador que se encaixava por trás do avançado. E essa posição no Benfica já tem Bruma, pode jogar também o Atarkoglu lá. joga o Coxo. O Coxo também. O Abnuni muitas das vezes é um substituto direto ao Coxo. Quando ele entra, Exato. muitas das vezes entra para segundo avançado. Mas outras vezes é um substituto direto ao Coxo. Mas Mas não lá sei está, se- quando tens um jogador como Coxo na tua posição, custou 30 milhões. Muita gente desvaloriza o Coxo, diz que não vale 30 milhões. Para mim vale 30 Mas lá milhões. está, tens um jogador de 30 milhões a jogar e vais comprar outro de 20 milhões só para ficar no Lá banco. está, é o poder financeiro que o Benfica tem e é assim que se ganha, e é assim que muitas das vezes se ganha campeonatos, é ir buscar jogadores-chave, e os jogadores-chave muitas das vezes custam dinheiro. Eu acho que a única forma de o Benfica exercer a opção de compra é se houver uma saída. E aí Amdouni irá destacar-se. Até acho que o Benfica não precisará de ir ao mercado. Eu acho para que, comentar a saída eu de acho alguém que, nessa posição. eu acho que o Benfica na linha da frente vai ter uma saída no Arthur Cabral. Eu acho que a vinda do Belotti, não é uma vinda por acaso, está bem que foi só por empréstimo, mas Acreditas que vai ficar? já está na hierarquia dos ponta de lança do Benfica, já está à frente dele. Tu reparas muitas das vezes que entra primeiro o Belotti que o Arthur Cabral, ou seja, a hierarquia é Pavlidis, Belotti, Amdouni e Arthur Cabral. Portanto, o Arthur já desceu aqui muito na hierarquia e acho que é o jogador a sair e acho que o Belotti poderá ou não a vir a comatar, porque como estamos aqui a falar, temos o Amdouni também que pode fazer essa posição. Agora, para encerrar o assunto Benfica, porque temos já alguns assuntos para falar também, Tomás Araújo joga contra o Porto? É aquela velha máxima do futebol distrital. Se levar a pica, talvez. Se não levar, acho muito difícil. Porque fala-se de uma pubalgia. Dentro das regras do jogo, atenção, não pode ser... Lá está, mas é dentro das regras do jogo, mas sabemos que há sempre assim uma coisa ou outra que Escapa. escapa. Exato. E fala-se de uma pubalgia de 3 a 4 semanas. Os médicos do Benfica dizem que não é necessária a operação, e que com repouso chega lá, mas há muitas dúvidas sobre esse assunto. E se não jogar e jogar Dal na posição dele, acho que o Benfica irá sofrer um bocadinho até pelo ambiente do Dragão, que não é fácil. E para um jogador que não joga naquela posição, estar a viver aquele ambiente, não será muito fácil. Não, eu acho que o Dal não sentirá essa pressão porque o Dal fez um bom jogo em Barcelona. E é o Barcelona. E já sentiu ambientes fervorosos, já sentiu o ambiente da Luz do Benfica-Barcelona, já teve lá o jogo em Barcelona, são dois ambientes fervorosos. Exato. E ele portou-se muito bem. Agora sobre o Sporting e o Estrela da Amadora, que o Sporting venceu 3-0, 2 golos de Gyökeres e outro do menino. O menino Kenda, outra joia. Outra joia, que fez um grande jogo e um grande gol também. O Estrela que desde os 34 minutos jogou com 10 por causa de, sabes quem? Que levou vermelho? Montoya. Exatamente, o Montoya que desta vez não correu atrás da Anitta e agora correu atrás do Fresneda e levou vermelho. Pumba. Portanto, Montoya... Amarelo. Duplo amarelo. Exato, duplo amarelo. Mas foi do Fresneda 2 vezes. O cartão por causa do Fresneda. Portanto, Montoya, se ficasse focado na Anitta, não levava vermelho. Portanto, o Sporting, que desde os primeiros 15, 20 minutos, acho que foi muito intenso, principalmente na recuperação de bola. Eu acho que nos primeiros minutos
O Sporting foi muito intenso o jogo inteiro, mas nos primeiros 5 minutos vê-se o Sporting com chegada à baliza por 2 vezes. Depois desses primeiros 5 minutos, o Sporting teve uma superioridade, mas foi sempre na posse de bola. Sempre. E depois, com a expulsão do Montoya, o Sporting voltou a crescer no jogo, voltou a ter mais chegada à área, mas sem muito perigo. Mas acho que depois dos 20 minutos, principalmente o Estrela, acho que também conseguiu afirmar-se mais um bocado. Acho que o Estrela ficaram ali lado a lado. Até porque eu acho que o Sporting não estava a criar realmente muito perigo. O Estrela afirmou-se até ao momento da expulsão, porque depois o Estrela, com a expulsão do Montoya, acaba por ficar numa situação de 5-4-0. Mas mesmo assim não permitiu muitas ocasiões ao Sporting. Pois, lá está. O Estrela foi um bloco fechado. Jogou bloco fechado, 5-4-0. Sem ninguém na frente. Eles, naquele momento, lá está, é o campeonato de Farense também. Estavam a jogar para pontuar. Mas eu até acho que o Estrela criou mais perigo ao Sporting na primeira parte. Sim, acho que a ter um golo, acho que até o Estrela, se calhar seria vencedor, mais ou menos. Não acho tanto. Eu por acaso acho que criou mais perigo. O Sporting chegava mais ou menos ali à área, mas não sabia o que fazer. Às vezes um remate de longe, teve aquele remate do Mateus Reis ao poste. Sim, ao poste. Sim, é isso. Mas não fugiu muito disso. É aquelas duas chegadas. É o remate do Gyökeres para a defesa do João Costa e o remate do Mateus Reis que a bola vai ao poste. São as únicas duas chegadas do Sporting na primeira parte. É o que eu estou a dizer. O Sporting foi sempre superior o jogo todo. Isso... Por acaso não concordo muito contigo. Superior o jogo todo não acho. Acho que houve ali uma parte do jogo que estiveram taco a taco. Talvez até à expulsão, mais ou menos. Não, eu acho que o Estrela bateu-se mais até ao momento da expulsão, mas acho que o Sporting teve por cima do jogo o tempo todo. Lá está, não foi com aquela clara evidência toda, mas ficou muito tempo com a posse, remeteu o Estrela ao seu meio campo defensivo, muitas das vezes à sua área, e não saiu muito disso na primeira parte. Na segunda parte foi uma história completamente diferente. Não acho que foi mais do mesmo na segunda parte, só com 2 penaltis e um gol do Kenda. O que eu estou a dizer da história completamente diferente foi a chegada à baliza. O Sporting teve com 2 penaltis. O Sporting teve, está bem, mas tirando os penaltis, mesmo assim teve muita chegada à baliza, muita mesmo. Falar em penaltis, queria-te perguntar do primeiro penalti de Diomandé. Para mim, eu digo já que eu não concordo que seja penalti, acho que foi um toquezinho. Nem na cara foi mesmo no queixo e Diomandé aproveitou e caiu para o chão e foi penalti. Acho um exagero o árbitro ter ido ao VAR e mesmo assim marcar penalti. Eu concordo e discordo. Concordo porque eu acho que foi muito mais golpe teatral do que dor. Aquilo é um toquezinho. Se eu desse agora um toquezinho, tu não sentias nada. Certo. Mas também discordo contigo porque eu já vi faltas e penaltis a serem marcados por menos. Mas esses também estão mal. Estão mal, sim. E o nosso futebol também está um bocado... Está lá em baixo, para não usar aqui palavras muito fortes, está no fundo do poço, está lá em baixo muito por causa destas faltas e faltinhas. Tu vês nas grandes ligas os árbitros a deixarem jogar e é assim que tem que ser. E aqui não se deixa jogar tem-se em média 20 faltas marcadas por jogo. É absurdo. É uma coisa absurda. O Sporting teve 2 penaltis, esse primeiro mais polémico, e eu acho que o segundo não há muito o que dizer. E de Gyökeres. E por falar em Gyökeres, acho que o Sporting está muito dependente do Gyökeres. Acho que se o Gyökeres faltar, por alguma razão, se estiver lesionado no resto da época, acho que o Sporting está em muitos maus lençóis porque acho que está muito dependente do Gyökeres. É um homem gol. Acho que o jogo do Sporting está muito automatizado, bola na frente, Gyökeres corre e pronto, ele decide e depois se der gol dá, se não der, o próximo dá. É um bocado por aí. Tens um grande exemplo na história de futebol de uma equipa igual. Não é a mesma qualidade de jogadores, mas era uma equipa igual, que era o Real Madrid. O Real Madrid era a bola no Ronaldo e o Ronaldo resolvia. Exato. Mas safou-se, é o que eu estou a dizer. Se o Ronaldo faltava, ou como neste caso, se o Gyökeres falta, acho que o Sporting muito dificilmente é campeão. Acho que o Benfica... Eu acho que o campeonato em si vai ser muito dependente deste próximo jogo do Porto-Benfica. E se o Benfica pender para o Benfica, depois o Benfica tem uma ida a Guimarães, tem uma ida a Braga, tem uma recepção do Sporting. E não nos podemos esquecer que o Sporting também jogará com o Braga. Portanto, esta jogará jornada... com o Braga já nesta jornada. Exato. Esta jornada é pãezinhos quentes. É pãezinhos quentes. Exatamente. Esta jornada.
Pode mudar ali o primeiro, segundo, o terceiro, quarto, exatamente. E agora, para finalizar o assunto de Sporting também, Rui Borges está a desiludir? Opa, tendo em conta que ao nível que apresentou no Guimarães, eu esperava um pouco mais do Rui Borges, mas também temos que admitir, e é aquilo que o Frederico Varanda já disse, o plantel de Sporting não foi montado à imagem do Rui Borges. Foi montado, ele até está a jogar pelo seguro, porque voltou à tática do Amorim. Voltou à tática do Amorim, 3, está 4, a jogar 3. pelo seguro, e ele aí está a ser inteligente. Ele percebeu, bem, se os jogadores não se adaptam à minha ideia, vamos voltar ao que era antes, porque eles já estão rotinados. Nem tem o plantel formado para a estrutura, 4-4-2, 4-3-3 mais ou menos. Ainda tentou implementar, viu-se ali algumas coisas, mas nunca chegou àquele nível de consistência. Mas acho uma jogada de gênio do Rui Borges meter o De Baste a médio. Sim. Mas mesmo assim, eu prefiro o Ilman. O Ilman é o Ilman. Exato. Mas o De Baste a médio, é uma coisa absurda. Eu continuo a preferir o Ilman, acho que é um grande capitão, principalmente, no voz de comando. Claro, mas o Ilman é a mesma coisa que tu teres o Modric e Dele Alli, que jogaram os dois no Tottenham. Sim. É a mesma coisa que isso. Ora, e aliás, uma curiosidade, diz podes dizer para a câmara, até curiosidade. Atenção, que o Modric foi a pior contratação da La Liga. O resto é história. Quem diz? Quem diz? O Jornal Marca. Vai pesquisar. Pesquisa aí. Agora não vou perder tempo. Mas se tu dizes, eu acredito. Pesquisa aí. Portanto, agora podemos passar para o último jogo do Estoril Porto, que então foi 2-1, golos de Samu, uma coisa linda de Mora, e outro gol, deixa-me ver aqui, do Yanis Begraoui, de penalti, que foi um penalti um bocado igual ao Porto, caído do céu na altura, não achas? Penalti é penalti. Mas foram caídos do céu, porque até não estava a chegar muito à área do Porto. É como o penalti do Porto também foi assim. Exato, lá está. Foi muito a imagem um do outro. Foram mais ou menos idênticos. A bola acaba por saltar e impede a trajetória. E acho que finalmente estamos a conseguir um Porto, a ver um Porto em crescimento. Finalmente a ter aquela consistência. Os jogadores já não estão tão nervosos, já estão mais conscientes do que estão a fazer. E aí é mérito do mérito do treinador, mas não só do treinador. E também é mérito do presidente que deu confiança ao treinador. E dando confiança ao treinador, a equipa confia nas ideias. Sim. Se o presidente confia, os jogadores vão confiar. Uma coisa que não aconteceu com o Vítor Bruno. Houve uma quebra brutal no balneário do Porto com o Vítor Bruno. Aquele jogo em Gil Vicente Gil Vicente Barcelos, desculpa. Diz tudo contra o Gil Vicente. Sim. Houve uma quebra total entre treinador e jogadores e acabou-se por findar ali um ciclo, mas acho que agora o André Vilas-Boas esteve muito bem, mesmo com os maus resultados. Só tinha na altura 2 vitórias em 2025 e vir à entrevista ao jogo dizer que damos confiança ao treinador e vai ser o treinador para a próxima época. Acho que é um ponto de que as coisas vão mudar e vão mudar para melhor. Por acaso estou curioso para ver o Anselmi com o plantel à imagem dele e não com o plantel curto. O plantel do Porto é um plantel muito curto. Não e até mesmo de qualidade. Mas não é plantel para ser campeão nacional. Claro que não. Não é. Foi um plantel estruturado para jogar noutra estrutura também. Eu acho que o plantel do Porto é o Porto à imagem dos problemas que teve, ou que tem ainda. Tem problemas financeiros, toda a gente sabe disso. Apesar que o Lisboa já disse que irá... As auditorias revelam isso mesmo, que o Porto tem problemas financeiros. Se bem que o André Vilas-Boas já está a fazer um bom trabalho. E já disse que vai... E já disse que vai reforçar o plantel. Exatamente. Portanto, eu acho que a melhor contratação do Porto esta época foi mesmo o presidente. Polémica agora. Eu concordo. Acho que a melhor contratação do Porto esta época foi o presidente. Porque é uma pessoa que sabe futebol, já esteve lá dentro. E até com o devido respeito, até porque o presidente Pinto da Costa, que se candidatou, já não estaria cá. Sim. Também muito por causa disso. E ele teve sempre respeito para com o Pinto da Costa. Eu acho que as pessoas têm que saber separar as coisas. Ele disse que
não se Candidataria. candidataria à presidência enquanto Pinto da Costa cá estivesse, mas ele viu o Porto tão mal e sabia que as coisas tinham que mudar para melhor porque ele ama o seu clube como as suas gentes amam. E foi a melhor decisão que tomou e nunca desrespeitou o Pinto da Costa. E há que louvar essas atitudes. Eu E, aliás, até te digo mais, eu acho que quem desrespeitou mais o Pinto da Costa foi as pessoas à volta dele, mais próximas. Foi. O João Collor, acho que sim. o Fernando Madureira. Acho que foi muito por essas pessoas à volta do Pinto da Costa que não ganhou e não teve tantos votos. Acho que foi também muito por causa disso. Porque neste momento, se o Pinto da Costa tivesse ganho, o João Collor estaria na presidência e acho que não estaria com tão boa imagem com o André Vilas Boas. Saiu para a comunicação social quantidades absurdas de dinheiro que cada um ganhava. Exatamente. Aquilo não cabe na cabeça de ninguém. São quantidades abruptas. E agora tem um presidente que olha mais para a saúde do clube do que para a saúde financeira pessoal. E aí é que ganham com isso. Pronto. A melhor contratação do Porto para mim este ano Mas é o André agora, Vilas Boas. falando mais do jogo em si, acho que Mora e Fabieira neste momento são as peças mais importantes neste Porto. Acho que o Fabieira finalmente está a mostrar o Fabieira que se mostrou há uns anos atrás que lhe serviu para ser contratado para o Arsenal. E Mora está no momento de afirmação, um diamante. Finalmente a ganhar consistência. Nós temos 2 diamantes neste campeonato, que é o Rodrigo Mora e o Kenda. Futuros jogadores da seleção nacional, principal, porque já desde as seleções jovens. Eu pessoalmente gosto mais do Kenda. É só gosto. São jogadores diferentes. São jogadores diferentes, mas eu tenho um gosto mais pelo Kenda, pela sua maturidade em campo, se bem que os dois têm... Os dois são semelhantes. Em termos de maturidade são muito semelhantes. Não é bem o samba brasileiro, mas eles gostam de sambar com a bola. Sim. É esta forma de dizer. Os dois vezes que têm técnica felicidade de jogar futebol. Acima da média. E felicidade de jogar futebol. Ter a bola no pé, saber o que é que faz com a bola, que muitos não sabem, principalmente no Porto agora. Mas acho que os dois realmente tratam a bola como ninguém. A imagem de Bitinha também, foi um jogador Bitinha agora a destruir, ele e o João Neves. Exatamente. Ele e o João Neves, dupla portuguesa. E acho que a seleção de Portugal tem boas armas para fazer coisas boas, mas não com este treinador. Queres outro hot take? Quero, e diz ali, podes dizer ali para a câmara. Roberto Martínez não é selecionador para nenhuma top 10 mundial. Nem top 10, nem top 20, na minha opinião. Não é. Tem ideias muito retrógradas. Eu vou ser sincero, eu não gosto de ver treinadores de seleções serem de outra nacionalidade. Eu também concordo contigo. E também isso, podemos agora falar do caso da seleção brasileira, que muito se falava no Jorge Jesus? Não só. No Ancelotti também? Também se falava muito no Ancelotti, que era para ser a prioridade número 1. Isto pelo GE Globo, que uma imprensa brasileira, que falava muito nessa possibilidade. Também se cogitou o nome de José Mourinho. Acho que agora falam do nome de Renato Gaúcho, o antigo treinador do Grêmio, do Flamengo. O Renato já está no Fluminense agora. Foi anunciado hoje ou ontem? Foi? Olha, não sabia dessa informação. Ficaste a saber? Estamos sempre a aprender. Claro. E é outra coisa que não cativa. Eu acho que tem que ser português. E acho que um treinador que Portugal estaria bem servido era mesmo Jorge Jesus. Achas? Acho. Ele é muito arrogante. Mas tem que ser alguém. Para acabar com o ego. Taticamente, ele é soberbo. Eu acho que e muitos jogadores dizem, ele treina como ninguém. O próprio David Luiz já veio dizer isso. David Luiz, ex-jogador do Benfica, agora está no Fortaleza. Já jogou no Flamengo, já ganhou Libertadores. Por acaso gostava de ver o Sérgio Conceição na seleção. Tinha curiosidade. Acho que precisa mais atitude, Portugal. E um treinador para colocar atitude é o Sérgio Conceição. Sim, visto que ele também fez omeletes sem ovos, também Mas Portugal tem ovos para fazer muitas omeletes. Portugal tem ovos para fazer muitas omeletes. E tem um banco soberbo, tem jogadores que ficam de fora que são soberbos. Que eram titulares em outras seleções.
Opa, para mim, no caso, eu ainda não percebo o porquê da não convocação do Florentino Luís, por exemplo. Eu acho que era um jogador para destruir. Não há ninguém como ele para destruir. É um jogador que tem, ou que tinha até à data, até à data dos oitavos de final. Dos oitavos de final? Não. 16 avos. Recordo. Foi o jogo que o Benfica perdeu, era 16 avos, não era? Talvez, acho que sim. Até os 16 avos de final, o Florentino era aquele que tinha mais desarmes na Liga dos Campeões. E ele, para destruir, era como ninguém. Caía que nem uma lua. Para destruir, naquele meio campo, pá, Por espetacular. acaso, falamos do Kennedy do Mora. Achas que o Kennedy já foi convocado? Achas que o Mora na próxima convocação vai ser convocado? Eu acho que merecia, sinceramente. Mesmo só para ir a experimentar. Até porque o Kennedy só tem ido para experimentar quase. Não tem jogado. Não tem jogado. Acho que o Mora... E até mesmo o Fabieira, E se é continuar outra, assim... E é outra coisa que tu vês. Isto é incoerência. Por exemplo, nada contra, mas ele fala que o Kenda está na seleção que não é para bater recordes. Mas na antevisão ao segundo jogo, Portugal-Dinamarca, ele veio a dizer que era um jogo especial porque o Bernardo Silva ia fazer a 100ª internacionalização. Que incoerências Sim, são estas? exatamente. Todos na seleção têm qualidade. Não se joga pela internacionalização X, Y ou Z. Tens E o qualidade, Bernardo Silva que não tem jogas. feito grande coisa. Para ser aqui, não tem feito grande coisa. Eu acho que o Bernardo Silva está à imagem da temporada do City. Está inconstante. Mas não só, noutras épocas também não acrescentava o Bernardo muito. Bernardo Silva é jogador catedrático. Acho que nas aulas, principalmente nas seleções, é preciso alguém com mais atitude de ir para a frente. de encarar o adversário. Bernardo, para mim, só não foi bola de ouro ou só não é bola de ouro porque não quer. Porque ele qualidade para ser bola de ouro tem. Duvido. Eu adoro o Bernardo Silva. Adoro o Bernardo Silva. É um jogador que para mim me encanta. Pá, mas acho que esta época está à imagem daquilo que é a época de Manchester City. E não tem nada a ver com a seleção, mas está inconstante. Falar na seleção e agora para fechar o tema da seleção que nem estava Que nem programado, estava previsto, nós estávamos a falar do Porto. Exatamente, e vamos voltar ao Porto ainda vamos voltar ao Porto. Mas qual é que é o jogador... o melhor jogador na atualidade de Portugal? Pá. Tens Eu sei qual é que é o meu. Então Digo-te já. começa tu primeiro. Eu, para mim, é o Vitinha. Eu Acho também que estava a época que também- tem feito e também já fez também estava em por aí. crescimento, uma coisa linda, aquele Também toque estava- de bola. também E ele estava- defende, ele também ataca, estava por ele recebe, ele transforma praticamente o jogo. É ele que manda Mas no acho jogo do que, PSG. e agora visto isto, à imagem dos últimos desempenhos, tanto clube, tanto seleção, eu acho que um jogador que é game changer é Francisco Trincão. Trincão? Merecia uma transferência para outro clube, não achas? Eu acho Não que queres merecer eu o acho Sporting, que- mas acho que... Sim, Acho eu. merecia uma transferência para um grande, mas não te esqueças que ele ainda está, por assim dizer, ligado ao Barcelona. O Barcelona, se quiser, acho que é por 20 milhões. Ele tem uma cláusula qualquer no contrato que pode retornar ao Barcelona. Não, eu acho que o Trincão vai acabar no United com o Mourinho. Acho que sim. Não achas? Era um bom fit. Eu acho que sim, até... Era um bom fit. E acho que o Mourinho só agradecia ao presidente do United em ter o Trincão, Sim, não é? acho que sim. Ora bem, para voltar agora ao Porto, fugimos do tema e nem devíamos, pá. Mas Vamos falar de outras coisas. destaques individuais do jogo entre o Estoril e o Porto. Dou muito crédito e é o único destaque que vou fazer a Rodrigo Moura. Só? Só. Por Eu acaso, acho- eu destaco mais jogadores aqui o Neon Pérez, porque está a fazer... finalmente também... Sim, muita imagem do... Eles subiram Sim, todos de rendimento, mas acho que em relação ao último jogo, Rodrigo Moura, se bem que todos tiveram chegada e viu-se muitos dos lances, Fábio Vieira a arrematar, Neon Pérez a arrematar. E fazer tudo direitinho. Temos visto que, principalmente os centrais do Porto, muito erráticos Sim. nos jogos. Acho Principalmente o Otávio. Sim, mas esse já nem joga. Mas o Noel Pérez, por acaso, tem subido de rendimento. Acho que está mais certinho. Acho que finalmente se vai tornar o patrão da defesa, que tanto se disse que seria o patrão e ainda não vimos isso, mas acho que vai chegar a esse ponto. Acho que está mais certeiro, mais calmo, um bocado como os colegas em geral. Também o Varela. Temos de falar aqui do Varela porque fez o melhor jogo dele esta época. Estava muito desaparecido, acho que estava muito agarrado à bola. Eu acho que é um Muito jogador- agarrado à bola e passos também muito erráticos, sempre atrasados.
movimentações, recepções, neste caso, recepções orientadas que deviam ser feitas e não foram. Acho que estava a atrasar muito o jogo do Porto e agora finalmente vemos um Varela com outro andamento. Eu acho que o Varela é aquele jogador que acompanha a equipa. Se a equipa está num mau momento, ele também vai estar num mau momento. Mas eu acho que ele esteve num mau momento porque ele, quando foi contratado, já estava a jogar no Boca Juniors, ainda estava a meio da época. Foi contratado pelo Porto no verão, jogou pelo Porto e só teve umas mini-férias no verão. Porque ainda foi à seleção argentina, acho, sub-21, acho eu, se não me engano. Mas acho que ainda foi à seleção e só teve uma semana praticamente de férias e retornou outra vez ao Porto. Isso faz lembrar aquela época que o Pedri teve pela Espanha, que fez 70 e tal jogos. Exato, e que se viu aquela imagem dele cansado nos Jogos Olímpicos, exatamente. Não foi? Foi. Jogos Olímpicos. Sim. Jogou os Jogos Olímpicos e seleção principal. Não foi? Acho que sim. Acho que sim também. E aqui chega. Sabias que o Porto é a defesa menos batida do campeonato? Sei que é surpreendente, mas é a menos batida. Mesmo estando em terceiro e com tão maus jogos, é surpreendente estar com a defesa menos batida. Isso também se deve muito ao guarda-redes que o Porto tem. Eu acho que é um guarda-redes que já tem que dar o próximo salto. Não tem tido aqueles desempenhos brilhantes que vimos nas últimas 2 épocas. Sim. Mas, porque lá está, é outro jogador que eu também acho... Mas é o momento da equipa. Pois é, isso era o que eu ia dizer. O Porto é um caso muito específico. Eu acho que também é um jogador que acompanha a equipa. Sim. Ou seja, se a equipa está mal, ele vai estar mal. Mas, Diogo Costa, eu que sou guarda-redes, pronto, já me assumo aqui, sou guarda-redes. Aldeia Nova, atenção. Aldeia Nova. Matosinhos, divisão distrital do Porto, estamos em 4º lugar. Olha aí o patrocínio. patrocínio. Para subir. Patrocínio? Queres convidar as pessoas para o próximo jogo, para darem força? Maltinha, próximo jogo. Ora bem. Não sabes aí. Não sei. Vou ao treino hoje, vou confirmar. Depois dizemos eu depois deixo aqui. Ou nas redes sociais também. Ou nas redes sociais. Queres dizer já qual é? Diz tu. Opa, é o Olho na Bola. É só pesquisar o Olho na Bola é só pesquisar o Olho na Bola. E encontram logo. Mas vamos deixar também na descrição. Olho na Bola Podcast, está a dizer a produção. Exatamente, a produção que está aqui boa atrás produção, das câmaras. Boa. Exatamente, uma salva de palmas à produção. E portanto, queria também dizer aqui outra coisa, porque não percebo... Gonçalo Borges com a Anselmi tem sido uma aposta que não tenho entendido, porque sempre que o William Gomes entra, acho que acrescenta mais do que Gonçalo Borges. Acho que a Anselmi acredita muito em Gonçalo Borges, acho que a comunidade portista não acredita assim tanto. Não acredita assim tanto. Eu vejo muitos comentários sobre o Gonçalo Borges e também concordo muito. Eu acho que ele erra muito. Eu acho que ele tem técnica, tem a qualidade, tem o toque necessário. Não tem a inteligência. Não tem a inteligência. Desculpa, Gonçalo, se estás a ver isso, mas não... Pá. Era aí que eu ia chegar. Não é só ter inteligência, não tem a decisão final. Ele vê-se, por exemplo, no jogo com a Roma, o Porto a perder 2-1, se não me engano. Sim. Lá na Roma. E ele puxa aos 83 minutos, coisa assim, o Porto a precisar de marcar para levar a eliminatória a prolongamento. O que é que ele faz? Estava rodeado sobre 3 jogadores, puxa para o meio, chuta a bola quase que sai pela linha de canto. Mas ele também é um bocado previsível. Sai junto à bandeira. Ele é muito previsível porque ele sempre pega na bola. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Dar a pedalada. Mas sempre. lá está. Sempre. Mas lá está. Há um jogador que é previsível e que corre bem. Não é o caso. Mas há um jogador que faz isso. Diz lá quem é. Francisco Conceição. Exato. Que pode voltar ao Porto. E vai voltar. Não sei se vai ficar. Não sei se vai ficar. Voltar, ele volta porque não há cláusula de opção de compra. Tem, mas acho que a Juventus não vai exercer. Tem? Tem. 30 milhões, mas não é obrigatório. Eu tenho quase a certeza que vi qualquer coisa do André Vilas Boas a dizer que ele não tinha. Não, tem, mas não é obrigatório. Sim, mas acho que a Juventus... Tem muito a ver agora com o treinador, com o Tudor, se irá afirmar ou não. Porque se afirmar e fizer uma boa... O resto da época, eu acho que ele está a fazer. Fica. Ele já que o Tiago Mota era um jogador preponderante. Eu gosto muito dele. Mas acho que Cá em Portugal não gosto dele. Cá em Portugal, tendo em conta as minhas raízes clubísticas, não gosto muito dele. Que não queres revelar, não é? Eu acho que o cenário já revela tudo. Exato. Mas
Gosto. Mas muito a É imagem, muito craque. mas muito a imagem do Francisco, temos agora o William, como já falei. O William Gomes, acho que sempre que entra é um rapaz irreverente e que encara, não tem medo de encarar. E até mesmo que o Sporting fez um bom jogo, o Sporting Sabes, entrou um gajo- para o lateral esquerdo, não teve medo de arriscar e acho que mudou completamente o jogo. E merece mais opções por parte do Anselmo. Não entendo muito, gostava de ver isso respondido, porque é que não aposta tanto no William Gomes. Talvez tens que ir à conferência Exato, de talvez. imprensa. Anselmi. Formas-te Não, nesse caso Porto, André Vilas Boas. Toca aí que eu formas-te vou. e vais lá. Mas Exatamente. outro jogador que está desaparecido e foi contratação foi o Biel do Sporting. Eu por acaso também eu não esperava muito do Biel. Não sei onde é que ele está. Eu não Eu esperava sei onde é que ele muito. está. Queres que eu te diga? Está bem. Eu também sei onde é que ele está. No banco ou na bancada, muitas vezes. Opa, mas falava-se, ele era titular no Bahia. Mas também não era destaque. Deixou de ser titular no Bahia, está bem, mas era titular. Isso não quer dizer nada. Certo, o Brasil também é um campeonato mais lento que o português. Sim. É a minha Embora mais opinião. competitivo. Mais competitivo, tem mais equipas para ser campeã. É uma equipa, é um país que na Libertadores está quase sempre nas finais, se não está sempre. Ultimamente temos visto finais brasileiras ou com equipas brasileiras sempre. Mas acho que é um futebol muito lento e isso mostra-se muito com a ida dos trintões e quarentões Exato. de volta ao Sim. Brasil. David Luiz, Rafinhas e jogadores que não se ingram na Europa, como o Gabigol, como o Gerson do Gabigol? Flamengo. Gabigol. Gabigolo? Gabigol. Gabigolo. O Gabigol. No Brasil é assim, é assim. Faz lá. No Brasil é assim, eles fazem assim, Que agora está no Cruzeiro. está no Cruzeiro. Exato. O Cruzeiro agora apostou muito forte. Pois apostou. E o Santos também. O Santos Com o... Mas eu acho que apostou mais no departamento médico. O Santos eu acho que foi mais para o departamento E depois médico. jogadores para levar para o Carnaval também. Nós até podíamos ter ido lá, não achas que o Neymar Eu podia acho ter que- oferecido uma viagem que há gente. Olha, e era. Mas sabes um gajo que eu estou a gostar de ver no Brasileirão? Quem? Diz lá. Nuno Moreira, Olha, sempre gostei muito dele, até no Casa Pia. no Casa Pia. Podia ter ido para o Braga. Não esquece Podia. isso, podia ter ido para o Braga. E acho que Podia. até se encaixava muito bem. Mas acho Na que... altura, porque o Bruma saiu e seria para colmatar a saída do Bruma. Opa, E acho que fazia todo o sentido. é um jogador que tive muita pena foi de não ter se ingrado no Braga, foi o Rafi Keita. Mas acho que foi mais por problemas de... se fizesse não sei quantos jogos o Braga teria que comprar obrigatoriamente. Acho que teve mais a ver por causa disso. Acho eu ouvi em algum lugar, não sei onde. Mas acredito muito, acho muito difícil um jogador com a qualidade do Guitano não ser aposta no Braga. Ele nem entrava praticamente. Ficava no banco e não entrava. E poderia ter mudado de jogos, porque o Braga não tem feito assim um campeonato por aí além. Não tem feito um campeonato por aí além, mas está na mesma na luta pela Conference, pela Liga Europa. Sim, e agora falando falando do tema de aqui, coisas sérias. Exato, coisas sérias do jogo de domingo. Temos um Porto-Benfica no Estádio do Dragão, um jogo que é sempre muito fervoroso, com um grande ambiente. Ora bem, Que não haja porrada, maltinha, sejam civilizados, exato, pensem nos outros, bebam a aguinha e desfrutem do espetáculo. exatamente. Pronto, é este o aviso que eu tenho a fazer. Ora bem, este jogo coloca duas equipas em campo, não é? 3 até, da arbitragem. 3, 4 ou 5. Pronto, Se formos a contar com o jogo do Sporting Braga, exato. porque isto muda tudo. Pode Esta mudar, jornada realmente, muda tudo. É uma jornada que vai ser interessante de ver. Sim. Portanto, este jogo, para quem é que achas que vai ser mais importante? Eu acho que este jogo vai ser mais importante para o Benfica. Achas? Porque o André Vilas-Boas, em relação ao título, já deitou a toalha ao chão. Mas pode chegar ao segundo, pode esquecer disso. Ainda pode, até porque o Benfica Mas são tem 9 pontos. jogos difíceis. Mas são 9 pontos. Mas se perder fica a 6. Mas o E Porto... tem jogos com o Vitória, Mas, com o Braga, com o mas Sporting. o Porto é uma equipa que é inconstante. Mas não achas que com essa motivação o Porto não chegaria mais à frente e não teria mais... Não estou a dizer que eles não têm montado, mas não seria ainda mais um clique para ganhar os jogos até ao fim? Eu acho que o clique eles sempre têm, não é? Querem dar sempre a volta aos maus acontecimentos, mas uma coisa é ter a vontade, outra coisa é o conseguir fazer. E muitas das vezes quando as equipas
quando olham para, neste caso, quando as equipas olhavam para um Porto fragilizado, iam com outro tipo de dinâmicas para o jogo. Não iam com aquela cena do "Ei, é o Porto, pá, provavelmente vamos ser sacos pancados, mas vamos tentar." As equipas, nesse momento em que o Porto se sentisse mais frágil, não. É assim, pá, nós temos hipótese de ir buscar pontos. Sim. E agora já não se vê isso, mas acho que é uma corrida muito atrasada. O Porto atrasou-se muito na corrida. Mas acho que ainda continua na corrida pelo segundo. E acho que, falando nisso agora, acho que o jogo é importante para as duas equipas da mesma maneira. Porque o Benfica, se ganhar, pode ficar à frente e ver o jogo do Sporting no sofá calminho. E se o Sporting perder, aí o Benfica já fica em primeiro a 3 pontos. E no Porto, se ganhar o Benfica, já consegue ainda almejar o segundo lugar e distanciar-se do Braga, que também poderá perder o jogo Sporting. Lá está, estes dois jogos estão muito interligados. Estes jogos estão muito interligados, mas opa, eu acho que nas contas pelo que mais interessa, que é o campeonato, acho que o jogo tem mais importância para o Benfica, pelas razões que já mencionei. Sim. E não tanto para o Porto. Se bem que é um jogo importante para as duas equipas, isso não há que descurar isso. É isso. Porque para uns adeptos é o jogo do ano, para outros adeptos é só mais um jogo. Pá, são formas de pensar. Ora bem, agora para fechar, porque o tempo também já não é muito, vamos ao gol da semana. E queres explicar então o que é o gol da semana? O gol da semana, maltinha, é basicamente o gol da jornada passada de qualquer liga do mundo, seja mais caricato ou fabuloso. Exatamente. Esta semana vou dar um contexto. Trouxe um gol da segunda liga inglesa. Exato, eu não sei qual é o gol. Ele não sabe qual é o gol. Eu não sei qual é. É o gol do Hull City contra o Luton Town. Luton Town, que no ano passado esteve na Premier League. Sim. E neste momento está em lugares de descida da segunda liga. Mas porquê é que escolheste o gol? Porque foi um gol muito caricato. Vocês já vão ver, vocês já vão entender o que é que isto foi. Temos também de dizer que vai ter um relato por cima... Que és tu. Do João. Que és tu. Exato. Para a semana... João Bigodes. Para a semana trago eu o gol e ele comenta por cima. Hoje serei eu então a comentar. Portanto, vou lá ver o gol que ainda não vi. Vamos lá, produção, quando puder. Ora bem, vamos começar o relato. Produção. Temos agora a bola no guarda-redes, bola longa para a lateral direita, bola disputada entre as duas equipas, e sobrou o golo. Que golo foi este, pá? Porra! Eu pensava que este era um golaço. Isto aí foi um lado de condições, quase. Só a produção, mete isso de novo. Exato, a produção, faz o replay, faz o replay, produção. Estou visto. O homem, a bola, eu vou contextualizar um bocado. A bola estava no guarda-redes Kaminski. Isto foi aos 46 minutos da segunda parte. E eles, o Luton Town tinha acabado de fazer uma substituição. A bola é posta no Kaminski. O Kaminski bate a bola na frente e é cabeceada pelo ponta de lança do Luton Town. E o defesa central do Hull City, com a aproximação do segundo avançado, tenta tirar a bola dali, tenta fazer o que a lei do jogo manda, que é limpar a bola, e acaba por acertar na cabeça do amigo. O amigo é o Alfie Dot. Como? Alfie Dot. Ok. Eu sou sincero, se fosse eu trazer o gol, tinha trazido uma hora. Acho que foi... Eu estava a ver o jogo, enganou-me. Enganou a defesa. Eu estava a ver... Duas vezes. Uma coisa que me aparece muito na timeline do Twitter é a EFL, que é a segunda, terceira e quarta divisão de Inglaterra. E lá a qualidade é soberba. Tanto a nível de golo, a nível de jogo, é espetacular. Mas sabes uma coisa que eu tenho a dizer? Temos de fechar o programa. Porque o tempo não é tudo. O tempo é dinheiro, sabes? Como dizia o Agir, se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Neste caso, o podcast. Deixa-me só acabar que... Ok. Ser breve, então. Era um ganda gol. Aquele da terceira divisão era um ganda gol. Não, é só isso. É só para dizer que é um Era só para dizer isso? Era só para dizer isso. Queres agradecer a alguém, à tua mãezinha, se calhar? Opa, eu acho que agradeço a toda a produção. Exatamente. Às pessoas que nos forneceram este espaço. Duas mulheres importantíssimas. Portanto, feliz dia das mulheres atrasadas. Matilde Talhas e Mara Silva. Atenção. Muito importantes neste programa. Feliz dia das mulheres atrasadas. Exatamente. Para o ano vamos fazer um especial mulheres a falar sobre
Seleção feminina. Exatamente. Para o ano. E queria agradecer também a quem nos acompanhou até aqui, porque não é fácil, não é fácil aturar-te, imagina as pessoas que estão lá a ver em casa. Imagina eu aturar-te a ti. Exatamente. Pô. Durante uma hora sempre ouvi falar, vai-lhe E as pessoas que nos ajudaram a fazer este cenário. Exatamente. Este cenário foi todo um estudo, mas a dobrar camisolas, cascóis, mas acabou lá por ficar tudo bem. Portanto, até para a semana e até lá, mantenha o olho na bola. Está feito? Está feito. Tchau!